Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos visitar o Museu da Língua Portuguesa, que fica em São Paulo, na Praça da Luz, centro da cidade. Mas antes, vamos conhecer a história do prédio da Estação da Luz, que abriga o museu? Construída pela companhia São Paulo Railway, a estação era a principal porta de entrada de imigrantes na cidade. Ela fazia a linha entre o interior de São Paulo e Santos, de onde o café era exportado. Anos mais tarde, com o aumento da produção do café, foi construída outra estação no mesmo lugar, muito mais imponente. Depois de um incêndio, ela foi reformada e ganhou um pavimento e uma plataforma central para uso do trem metropolitano. Hoje é a segunda estação mais movimentada de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. O Museu da Língua Portuguesa foi inaugurado no dia 20 de março de 2006. E é um museu que tem por acervo a língua portuguesa, o único museu no mundo que tem por acervo um idioma. O Museu da Língua Portuguesa tem por característica a interatividade. É um museu onde o visitante é convidado a interagir com a exposição a todo momento. Vamos conhecer o museu? Primeira parada, exposição de longa duração. Subindo! Nós estamos numa das áreas expositivas que mais agrada o visitante do Museu da Língua Portuguesa. A linha do tempo, que conta a história do português desde os seus primórdios, da sua origem. Quer dizer, conta a história desde que não existia a língua portuguesa até os dias de hoje. A linha do tempo começa 4.000 anos antes de Cristo, numa língua que não existe mais, indo-europeia, que deu origem às principais línguas e dialetos falados na Europa. Para facilitar o entendimento do visitante, a linha é dividida em 3 paralelas: indígenas, portugueses e africanos. Nós estamos aqui na altura do ano 1000, exatamente o ano em que surge o português na Europa. Na realidade, surge o galego português e nós temos aqui uma cópia do primeiro documento, o Testamento de Afonso II. Nesse testamento, Afonso II transfere o reino de Portugal, ao seu filho primogênito. Esse documento é considerado pelos especialistas como o primeiro documento no mundo escrito em português. E aí nós vamos evoluindo e chegamos até o ano de 1500. Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. E essas 3 linhas, não é? A origem europeia da língua, a origem africana e a origem dos povos nativos, essas 3 linhas se fundem e dão origem ao português, que é um só. Diz a lenda que a palavra saudade foi inventada nessa época. Portugueses com saudades de casa, da comida, dos filhos, da terra. Aqui na linha do tempo, nós vamos conhecer exatamente essa evolução, década a década, como é que o português foi se transformando, como é que o português foi dando a sua cara aqui no Brasil. E é interessante, a linha do tempo termina no ano 2000, termina com um espelho mostrando que o futuro da língua, que
que o futuro da nossa cultura depende de você. A língua portuguesa não é estática, é uma língua viva. Curiosidade. A maior palavra da língua portuguesa possui 46 letras. Pneumo-ultramicroscópico sílico vulcano coniótico. Pessoa que sofre de doença pulmonar causada por inalação de cinzas vulcânicas. Antes, o título pertencia ao advérbio anticonstitucionalissimamente, que tem 29 letras e descreve algo que é feito contra a Constituição. Nós temos alguns totens interativos onde o visitante vai descobrir a origem e o significado das palavras. Quem vivia aqui na época em que os portugueses chegaram? Só os índios, mais precisamente os índios da tribo Tupinambá. Aqui, ó, nessa tela, vocês estão vendo que a gente tem uma marca amarela no mapa. Toda essa região era habitada por índios da tribo Tupinambá. Por isso, a importância deles na época da colonização. Foi a primeira mistura que ocorreu entre o português de Portugal e uma língua falada aqui no hemisfério sul. Os olhos na Plástico Mais. Eu vou dar um tempo para vocês. A língua portuguesa foi extremamente influenciada, contaminada no bom sentido por palavras indígenas e por palavras africanas. E a gente não pode esquecer também das palavras que chegaram com os imigrantes, como os italianos. Não foi, Belo? Tchau, pizza, espaguete. Essas palavras que parecem que têm origem no português, mas que têm origem em outros idiomas, mas que hoje já estão absolutamente integradas ao nosso vocabulário. Só do francês foram 5.000 palavras. Por exemplo, sutiã, abajur. Do inglês, o tênis. E uma das palavras mais ditas no Brasil, gol. É muito bacana isso. O português tem esse poder. É uma língua que se inventa e se reinventa a cada dia. Bonsai. Bonsai. Hoje nós somos aproximadamente 250 milhões de pessoas que usamos e que sonhamos em português.